Bom dia, povo mais lindo dessa terra! Hoje, com certeza, eu vou gravar um vídeo um pouquinho mais maior, mais extenso. Então, para você assistir ele completo, vai ter que ser pelo YouTube, tá? Por quê? Porque é muita coisa interessante. É sobre o ministério de Elias. E acontece tanta coisa legal, tanta coisa assim milagrosa, que eu tenho que compartilhar com vocês. Tem muitas informações aqui. Então, hoje estamos a 197 dias de oração. Hoje é dia 15 de abril de 2026. A leitura é de 1 Reis 18, 19 e 20. Tá, bora lá. No 18, Elias, lembra que Elias estava escondido, e aí ele ficou na casa da viúva de Serepta, né? Durante um tempo. Algum tempo depois do 3º ano de seca, ou seja, a terra estava em seca, não chovia. E aí Deus fala para Elias: vá se encontrar com o rei Acabe, porque eu vou mandar chuva. Elias, a seca, a fome era severa, não tinha água em lugar nenhum, só quem tinha condição maior que tinha um pouquinho de água. Então o rei tinha água nos depósitos dele, mas o povo passava muita fome nesse momento. Detalhe, lembra que eu falei, né? Acabe era um rei mau, e a esposa dele também era uma rainha muito má, e eles perseguiam todos os que adoravam a Deus. Nesse espaço de perseguir todos que adoravam a Deus, o rei Acabe tinha um administrador do palácio que chamava Obadias. Esse Obadias pega e esconde 100 profetas em cavernas e dá água e comida para eles todos os dias e durante todo o tempo da seca. Isso é importante a gente observar. Por quê? Porque mesmo com as pressões do mundo, mesmo com as dificuldades, mesmo com tudo sendo contrário, existem ainda pessoas que fazem a vontade de Deus, que cuidam dos seus. Então, assim, ele era um administrador do palácio, então ele tinha condições financeiras e ele ajudou 100 profetas. Quantos profetas você tem ajudado? Bom, então o profeta Elias vai lá encontrar com o rei Acabe. E quando ele vai encontrar, ele pede para Obadias para avisar o rei Acabe que ele tá lá. O Obadias fica com um pouco de medo, porque toda vez quando alguém falava assim, o Elias está aqui, e o rei chegava lá, o profeta não estava lá. E aí ele mandava matar aquela pessoa. Aí o Elias fala para ele: não, Obadias, pode falar, eu vou ficar aqui, eu vou me encontrar com o rei. E até Obadias fala: tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Legal, né? Bom, nesse tempo, Israel estava corrompendo, né? E eles chegam no Monte Carmelo, e aí tem muitas músicas cristãs que falam sobre essa história. É uma história conhecida do que acontece no Monte Carmelo. Então chega lá nesse Monte Carmelo 250 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. E esses profetas, eles chegam lá e Elias está sozinho. Aí Elias pega e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, para a gente descobrir quem é o Deus verdadeiro. Vocês, profetas de Baal e de Azera, vão fazer um altar. Naquela época existiam os altares, e então assim, havia o sacrifício de bois, de alguns animais nesses altares. E aí tacava fogo, queimava aquele sacrifício e era uma oferta para Deus, ou para os deuses, no caso de Baal, né? E aí pegam 2 bois, ele separa para ele, e o outro, os profetas de Baal, separa para eles. Na verdade, quem escolheu qual boi ia ser para sacrifício de qual Deus foi os próprios profetas de Baal. Elias fala assim: escolhe e faz primeiro.
faz um altar de sacrifício, sacrifica o animal ali e pede pro Deus de vocês tacar fogo para queimar o sacrifício. Porque só era considerado aceito por Deus se fogo consumisse aquela coisa. Agora pensa bem, tava na época de chuva, tava na época de não ter chuva, seca. Quando tá na época de seca, qualquer coisa pega fogo. Qualquer capim seco, se o sol tá batendo ali, pega fogo facilmente. A gente fica sabendo de matas e matas que são queimadas aí por causa do calor intenso, né? E aí eles fazem um altar, mas mesmo assim oram pro Deus de Baal e não pega fogo o sacrifício. Aí até por volta de meio-dia, Elias começa a zombar deles. Ele fala assim, não, vocês estão gritando muito baixo, grita mais alto, vocês estão falando muito baixo, o Deus de vocês deve estar dormindo, tem que precisar de acordar, ou talvez ele está viajando, mas tenta ir mais. E aí eles fazem, os profetas de Baal fazem uma coisa que hoje em dia é tão modinha entre os adolescentes. Eles começam a se cortar até o ponto de sangrar. Quantos adolescentes, jovens, que você tem visto feito isso? Se mutilar. Isso é uma cultura de deuses pagãos. Se cortar para chamar a atenção. Eles começaram a se cortar para chamar a atenção do Deus deles. Só que não adiantou. Então, toda vez quando um adolescente, você vê um adolescente, um jovem fazendo isso, ele com certeza está longe de Deus. E você tem que orar e pedir para Deus, para tocar o coração daquele jovem, daquele adolescente, para que ele se volte para Deus. Tá bom? Isso é uma forma de tentar chamar a atenção. E eles tentam chamar a atenção, mas não adianta. No final da tarde, perto do horário do sacrifício da tarde que existia no templo de Israel, antes do templo ser abandonado, né? Eliseu pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, faz o altar, sacrifica o boi e pede para jogar 12 litros de água em cima desse altar de sacrifício. Da onde que veio essa água? Estava em seca, provavelmente do palácio do rei. Aí veio aquela água, porque seca, os riachos estavam tudo seco. Da onde que veio essa água? A gente imagina que seja do palácio ali, dos depósitos do rei. E eles jogam 12 litros de água em cima do altar. Ou seja, em cima do boi lá, do sacrifício, ainda estava muito, muito molhado. Ao ponto de, em volta, ter uma vala, Eliseu cava um buraco em volta das pedras, que fez um laguinho, uma água assim, uma poça d'água ali. E aí, na hora que ele ora, vem, né? Vem a aceitação de Deus, desce um fogo e consome todo aquele animal ali sacrificado, e toda aquela água chega a lamber a água em volta para secar tudo. Olha que interessante. Deus aceitou de tal forma que era impossível do povo questionar. E todo mundo se prostra naquele momento e adora a Deus e fala, realmente, o Deus de Israel é o único Deus. Nesse momento, Elias fala para o rei Acabe, fala assim, olha, come, bebe e vaza, porque vai cair muita chuva. Olha, tempo de seca, gente. E aí ele ora, Elias se ajoelha, prostra no chão, com o rosto em terra e começa a orar, pedindo chuva. E pergunta para o seu servo. Isso aqui é outra parte que tem muitas músicas. A gente conhece muitas músicas que tem essa parte. Porque olha aqui que eu vou ler. Ele pede, né, pro menino que tá lá perto e fala assim, olha para mim se o céu tá vindo uma nuvem. Ele, não, tá limpo. Aí depois ele ora de novo e fala, e agora? Tá limpo. Na sétima vez que Elias prostou-se,
orou e perguntou pro menino. Aí o menino responde sei lá, já ouviu música desse, hein? Vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ah? Vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Exatamente. E aí, Elias vira para Acabe e fala: corre que você vai pegar a chuva. E Deus dá uma força sobrenatural para Elias. Gente, passando fome, passando sede, Elias estava sendo cuidado só pela viúva de Serepta, né? Com o pãozinho e a água. Então, assim, ele não tinha força física, mas Deus deu uma força sobrenatural para ele, extraordinária, que ele começa a correr mais rápido na frente da carruagem de Acabe. Você imagina a cena? Gente, eu não consigo imaginar a cena. Porque assim, ele ficou o dia inteiro ali, prostrado, adorando a Deus. E aí, quando ele fala assim: Acabe, corre porque tá vindo a chuva. Acabe sobe na carruagem com cavalos e começa a correr. Elias pega e corre à frente da carruagem. Calma que ainda não é tudo. Isso é só o capítulo 17 e o 18. No 19, perdão, só o 18. O 17 foi lido ontem. No 19, quando Elias chega ali, Acabe conta para Jezabel, para a rainha, o que aconteceu. E a Jezabel fala que vai perseguir ele, que vai matar ele, vai matar Elias. Elias fica com medo e foge para salvar a vida. Aí você pensa assim: nossa, mas um homem que viu tantos milagres, tantas maravilhas e vai ficar com medo e fugir? Gente, olha o esgotamento mental que esse homem tava, mental e físico. Além de ter todos esses anos, esse tempo todo de seca, passando fome, né? Uma fome, não tão fome, mas ele tinha que comer, mas assim, fora de nutrientes. Aí chega naquela parte ali do sacrifício lá em Baal, depois a oração, depois correr na frente da carruagem. Esse homem já está com um esgotamento físico e mental muito grande. Então, eu não julgo ele. Eu não julgo de verdade, porque o esgotamento que ele estava era um esgotamento muito grande. E aí ele fica com medo e foge para salvar a vida. Nesse momento, quando ele está fugindo, ele caminha por um dia inteiro e ele chega num lugar debaixo de uma árvore e começa a orar pedindo para morrer. Ele tem uma depressão profunda aqui nesse momento. E ele fala: já basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Porque assim, gente, ele estava muito esgotado. Ele estava sofrendo. E eu concordo plenamente com o que ele estava sentindo. Porque a gente às vezes sente isso. A gente às vezes sente um esgotamento mental e físico muito grande. E ele pede para morrer. Só que aí ele se deita debaixo desse pé, dessa árvore, e dorme. Depois de algum tempo que ele está dormindo, um anjo vem, encosta nele e fala para ele: levanta, come e bebe. O anjo levou um pão assado para ele ali em cima de uma pedra. Ele bebe, come esse pão, bebe esse jarro de água e dorme de novo. Ou seja, ele descansa. Meu amado, minha amada, quando você está cansado fisicamente e mentalmente, come, bebe a água e dorme. Você precisa de descanso, de alimento, de hidratação. Não adianta pegar e ficar desesperado ou fazendo um monte de coisa. Não, você precisa de descanso. Ele come, bebe e dorme de novo. Depois de algum tempo, o anjo toca nele de novo e fala: come de novo, bebe de novo, porque você vai passar por mais uma provação. E ele come, bebe de novo e ele vai passar uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, que é o monte de Deus.
Detalhe, na Bíblia fala 40 dias e 40 noites. Isso quer dizer que ele não parou para descansar. Ele ficou os 40 dias e 40 noites caminhando até chegar neste monte. E sem comida. Deus deu a comida que ele comeu naquele momento que o anjo deu para ele foi o suficiente para ele caminhar durante esse tempo todo. Bom, ele chega no monte. Quando ele chega no monte, ele passa a noite numa caverna. De manhã cedo, quando ele acorda, Deus fala para ele assim: o que você faz aqui, Elias? E Elias começa a reclamar. Elias começa a falar assim: eu tenho servido com zelo, Senhor, o Deus dos exércitos, mas o povo de Israel quebrou a aliança, eles derrubaram os altares, eles mataram os profetas, eu sou o único que ainda está de pé, eu não aguento mais essa vida. E ele começa a reclamar. Aí nesse momento Deus fala para ele assim: saia e põe-se diante de mim no monte. Sai da caverna, né? E vai para o lado de fora. Quando ele sai para o lado de fora, passa um forte vento, vendaval, que atinge todo o monte. Só que Deus não está nesse vendaval. Logo após, vem um terremoto, mas Deus não está nesse terremoto. Depois vem um fogo, mas Deus não está nesse fogo. E por último, vem um suave sussurro, um vento fraco. E aí Elias ouviu que era de Deus, viu que era de Deus e tampa o rosto. Porque não podemos ver o Senhor face a face por enquanto. Então ele sabia que ele ia morrer naquele momento, então ele ainda tinha medo de morrer. Ele pede pra morrer, mas tinha medo de morrer, porque ele tampa o rosto, tipo assim, não quero morrer, porque se eu ver Deus, eu vou morrer. E aí Deus pergunta pra ele de novo: Elias, o que você tá fazendo aqui? E Elias responde a mesma coisa: tenho servido com zelo, Senhor, mas os israelitas quebraram a aliança. E aí Deus fala para ele assim: olha, volte pelo caminho de onde você veio, passa pelo deserto de Damasco, chegando lá você vai ungir Hazael para ser o rei da Assíria, vai ungir Jeú, neto de Ninzi, para ser o rei de Israel, e vai ungir Eliseu, filho de Safate, na cidade de Abel-Leoná, para substituir você como meu profeta. Deus dá aposentadoria para Elias. Literalmente, ele dá aposentadoria para Elias. Ele vê que Elias já está desgastado, que ele já está cansado e que ele passou por umas provas muito grandes. E Deus fala para ele que ele não é o único profeta, ele não é o único que continua firme. Ele fala que Deus fala para ele que reservou 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal e nem adoraram a imagem de Baal. Aí acontece o chamado de Eliseu, que é muito interessante também, porque Eliseu está lá arando a terra, né, o campo. E olha só que cena interessante. Elias chega em Eliseu e joga a capa em cima de Eliseu e vai embora, e continua andando. Para mim, brasileira, e para você, provavelmente isso é uma coisa muito estranha. Que chamado é esse? Né? Nem conversou com ele, não falou nada, só jogou uma capa e saiu. O costume de Israel é diferente do costume do Brasil. Então, para eles, Eliseu entendeu na hora que estava sendo chamado para ser profeta. Ele entendeu na hora. E aí Eliseu corre atrás de Elias e fala assim: por favor, espere até que eu despeça dos meus pais. E aí eu vou te seguir. E eu acho bonitinho que Eliseu estava com 2 bois ali, arando o campo. Ele mata os 2 bois, faz um churrascão, assa a carne, faz um churrascão e distribui a carne para o povo da cidade. Ele foi generoso. Olha só, gente, animais quase não tinha, muita gente passou fome, morreram muitos animais. Mas ele, com os únicos 2 animais que ele tinha, tudo que ele tinha, ele vai lá e assa e distribui para a cidade inteira. Ele é generoso com a cidade inteira. Olha só. E depois ele segue Eliseu.
No 20, estamos acabando. No 20, aí no 20 eu não tem tanta coisa extraordinária, tanta coisa assim pra me comentar. Eu vou só comentar que no 20, Ben Haddad é um rei, o rei da Síria atual, antes daquele que o Eliseu ungiu, vai lutar contra Samaria. E aí tem toda essa disputa. E aí Deus fala para Acabe na primeira vez que ele vai vencer sobre Ben Haddad. E Acabe vence, o exército de Acabe vence Haddad e Ben Haddad. E depois vence a primeira vez e aí tem mais uma luta, uma guerra e eles... uma batalha, né? E ele vence novamente, só que o rei Ben Haddad faz um acerto ali com Acabe. Acabe aceita esse acordo e um profeta chega em Acabe e fala assim: olha, filho, não era para você ter feito o acordo, era para você ter destruído o rei Ben Haddad, mas mais uma vez você poupou o homem que eu tinha falado para você para destruir, e por isso você vai morrer no lugar dele e outro vai assumir o seu lugar no reino. O rei Acabe fica indignado e volta para casa, brabo demais, e acaba o capítulo assim. Gente, eu falei demais. Nossa, hoje eu falei demais, né? Mas tem oração ainda. Vamos orar hoje para ter amor uns pelos outros, porque o amor de Deus esteja sobre as nossas vidas. Amém? Paizinho amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor, na nossa família, possa ter um amor perfeito, teu amor perfeito sobre cada um de nós, e que nós possamos mostrar esse amor para Deus, esse amor para Deus e uns pelos outros, que nós possamos nos amar, que nós possamos realmente transmitir esse amor para todos ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Até amanhã. Desculpa o vídeo ter ficado muito longo. Até amanhã.